Mas eu peguei aqui um livro, Boa Ideia, de Pastorinho, e abri aqui numa mensagem para que a gente possa refletir antes de iniciarmos. É pequenininha, vai ser bem rápido. Colaborar na realização de uma boa ideia. Alguém de seu relacionamento teve uma ideia que mereceu a sua sincera aprovação? Você aprovou, logo assumiu o compromisso. Toda boa ideia acontece para o bem de todos. Se a luz não partiu de você, isso pouco importa. O que vale mesmo são os resultados da ideia em si. Você vai colaborar não com o seu presumível autor, e sim com a realização de um pensamento. Esse pensamento, que certamente promanou do alto, precisa de ajuda. Colabore. Todo bem procede de Deus. Com essa mensagenzinha singela, mas bem significativa, vamos fechar os olhos, nos preparar, sentarmos confortavelmente e nos entregar nesse momento à espiritualidade maior. Pedir a ela que nos envolva com equilíbrio, serenidade, que abra nossas mentes e os nossos corações para toda a lição que hoje trocarmos informações, ideias, para que tudo transcorra em paz, com equilíbrio e luz. Que Deus, na sua infinita misericórdia, permita que a nossa reunião possa ser iniciada. Que assim seja. Que assim seja. E nesse momento eu vou passar a palavra para o nosso amigo Lázaro, né? A maioria de vocês já conhece, ele vai falar um pouco dele, né? Vai se apresentar e logo depois ele vai nos presentear com esse estudo de hoje. Bem-vindo, Lázaro, mais uma vez. Ficamos felizes em estar com você aqui no nosso grupo novamente. Você já faz parte da nossa história, você sabe disso. Mas antes de você começar, eu quero dar boa noite a Analina, Valentim, João, Mário Antônio, Nirinha e Thaís e Disse, que acabou de entrar. Boa noite para vocês, pessoal. É todo seu, Lázaro. Pronto. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que esta mesma paz seja uma constante em nossas vidas. Meu nome é Lázaro, tá? Lázaro Ferreira. Quem não me conhece, sou aqui de Salvador, trabalhador do Centro Espírita Seara de Luz, casa com a irmã das casas daí de Santa Amaro. Né? Todas elas podem contar com a gente, que a gente está aí presente sempre. Tá bom? O tema de hoje, falar de afabilidade e doçura, um presente que Alberto me deu, né? Do Espírito Lázaro, adoro as mensagens dele, não por ser meu xará, mas por trazer sempre mensagens que tocam bem fundo. As mensagens dele geralmente são bem curtinhas, se vocês repararem, né? Mas toca bem fundo, tem uma precisão muito grande no falar, no transmitir. E essa não seria diferente, né? Ela já inicia as instruções dos Espíritos, afabilidade e doçura. Está no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, que aí eu complemento, né? Herdarão a terra. Só os mansos e pacíficos. E aí Kardec sabiamente coloca esta passagem, essa mensagem de Lázaro neste capítulo, que vem falar da paciência, vem falar de outros temas ligados justamente à mansuetude. Né? E aí Lázaro vem trazer a afabilidade e a doçura. Permitam-me ler a primeira parte, onde ele fala: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências.
a educação e a relação mundana, as relações mundanas, podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quer dizer, a superficialidade dessas qualidades, né? Quantos existem cuja fingida bonomia não passam de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo porte primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que não as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, torna-se um dardo peçonhento quando estão por detrás. E aqui essa primeira parte, ele já nos traz grandes reflexões, né, como eu tinha dito, que vem falar sobre justamente o contato e o convívio social, que as pessoas com a sua... Boa noite a todos. Boa noite. Todos com a sua educação, todos com a sua postura que a sociedade, na verdade, ela cobra e pede para que o indivíduo tenha isso, né, no contato social, no convívio social, ele vai mascarar, muitas das vezes, o seu orgulho, o seu egoísmo, a cólera, a impaciência, né? Uma trabalhadora lá do Ceará de Luz, ela contando que certa feita, né, isso muito tempo atrás, ela chegou em um determinado local e deu bom dia. A pessoa não respondeu e ela ficou insistindo, bom dia, bom dia. E já estava ficando irritada porque a pessoa não tinha devolvido o bom dia. Veja só. Aí ela se perguntando, né? Será que eu realmente queria que aquela pessoa tivesse um bom dia? Né? A gente para analisar essas formalidades, ela muitas das vezes são vazias. Né? A gente realmente deseja que aquela pessoa tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou só estamos nos apresentando? Né? Chegando a determinado local, boa noite. E cessa. Muitas das vezes, aquele boa noite está carregado de uma angústia, de uma revolta muito grande, ao qual nós estamos passando. Né? E busquemos fazer com que esse desejo de bom dia seja verdadeiro. Desejemos realmente que a pessoa tenha um bom dia, por mais que a gente não esteja tendo um bom dia. Né? Por mais que o nosso dia não esteja sendo aquele bom dia, o dia agradável que a gente esteja passando. Mas tiremos do fundo do nosso coração e desejemos realmente que aquela pessoa tenha um bom dia. Né? Como ele fala aqui, que o uso disso, ele vai dar justamente a superficialidade da brandura, da doçura, né? Vamos ser ali superficiais. Vai mostrar uma pessoa que é educada, mas muitas das vezes é impaciente, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa colérica, que está nada mais do que atendendo um reclame social, né, do que sendo realmente afável ou doce. E aí, dentro desta mensagem que ele traz, a gente vai entender que isso se faz necessário uma construção. Porque eu sempre digo isso, tá, gente? E é verdade. Eu ainda tenho consciência disso, que eu sou uma pessoa muito violenta ainda. E eu busco ao máximo me acalmar, me controlar, me educar as minhas emoções, os meus sentimentos, para que eu não venha a ser esse indivíduo ao qual eu já não preciso mais.
Eu já não tenho mais a necessidade dele. Né? Então, hoje em dia, eu já escuto determinadas coisas, tipo, pô, Lázaro está perto de você, traz uma paz, traz uma tranquilidade. Aí eu dou aquela risadinha, tá certo, obrigado e tal, pelo elogio. Mas não é bem assim, não. A luta íntima é muito grande. Né? Então, a busca por ser afável e doce é uma luta árdua. É muito difícil. Tá? É muito difícil. Porque a todo momento você vai ser contrariado. E é justamente aí o ponto que ele traz. Né? Que aquela pessoa é doce, é afável, é uma pessoa cheia de brandura, cheia de ternura, até ser contrariada. Porque quando ela é contrariada, ela está vendo que algo está saindo do seu controle. Né? Está indo contrário ao que ela quer, ao que ela deseja. Então, se está sobre o seu domínio, está tudo bem. Mas fugiu disso aí, nossa, aí vem a impaciência, vem o nervosismo, vem a cólera. Né? Que aí é que está o ponto da pessoa se controlar. Dentro destas situações que acontecem na nossa vida, e não são poucas, tá? São muitas mesmo, é importantíssimo o indivíduo que passa por uma situação dessa se calar. Se calar. É um dos instrumentos mais certeiros para que você consiga se controlar diante de uma situação que venha te aborrecer. Você sabe que aquilo ali vai te aborrecer. Né? Então, se calar. Analisar o que está acontecendo à sua volta. Se for preciso falar, analise a sua fala. Diminua o tom de voz. Pondere as palavras que vão ser ditas. Porque se já foi dito, não tem como voltar. E por mais que a gente se desculpe, já feriu o outro. O outro já está com a dor no seu coração. Né? Então, muito cuidado nesses confrontos e nesses embates. Porque é um instrumento que eu uso. Eu estou falando aqui de vivência própria. Tá? Foi muito interessante esse tema, porque é algo que eu busco muito ser. É algo que eu busco muito ter aqui. Tá? E para aqueles que também têm esse tipo de dificuldade, eu acredito que em algum nível nós vamos ter, na nossa encarnação, a impaciência, por exemplo, né? Em algum nível nós vamos ter. É importantíssimo a gente ter como leitura de cabeceira o Livro dos Espíritos, principalmente na pergunta 919A, onde Santo Agostinho nos traz uma lista, vamos dizer assim. Ele nos ensina a nos conhecer. Quando Kardec pergunta qual o modo prático para... eu estou gravando, na verdade, a outra. Deixa eu ler aqui para poder falar com precisão. Aqui, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Os espíritos são categóricos, né? Eles falam logo se referindo a Sócrates, tá? Que viveu 400 anos antes de Cristo. Aí ele fala de Sócrates, né? Um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Mas aí Kardec, que gosta de aprofundar, fala, não, essa máxima a gente conhece. Essa máxima aí a gente conhece. Mas a dificuldade está justamente em se conhecer. Como é que faz isso? Aí vem Santo Agostinho. Santo Agostinho traz uma página inteira, praticamente, tá? Falando sobre o dia, da gente analisar como é que foi o nosso dia, analisar as coisas que nós fizemos, mas um ponto que ele traz, que é o principal, quando ele diz,
Analisar principalmente as coisas que nós deixamos de fazer o bem. Principalmente as que deixamos de fazer o bem. Então vamos elencar todo o bem que a gente deixou de fazer para que no próximo dia a gente faça. Esta movimentação no bem que Santo Agostinho nos convida, ela vai nos dar um suporte para que a gente possa ter o contato com espíritos mais elevados, espíritos benfeitores, espíritos esses que vão nos dar um aporte energético direcionado para o bem, que eles vão, lógico, nos impulsionar cada vez mais a trabalhar no bem, e vai fazer com que a gente pondere e tenham forças no momento do embate. No momento que a gente precisar ser realmente afável e doce, nós teremos esse suporte da espiritualidade. Tá? No momento que nós precisemos fazer uma crítica a um irmão, retiremos os espinhos. No momento que a gente for sinalizar algo de errado no outro, olhemos primeiro se nós também não temos aquele erro. E falemos com brandura, com doçura. Mas aqui, porque nós somos acostumados a não demonstrar determinadas afabilidades, ou emoções, ou sensações. Um simples dizer eu te amo, como o Nelber falou para mim, em algumas pessoas causa um certo desconforto. Né? É mais uma convenção social também, que vai fazer com que o indivíduo se blinde dessas coisas. E aí nós vamos enxergar que os antigos, por exemplo, né, os anciãos, eles não tinham a oportunidade de ser abraçados pelos seus pais. Né? É uma das características que a gente vê muito conversando com eles. Então, assim, até alguns que vivem hoje, se você chegar para dar um abraço, eles às vezes vão ter aquele meio receio, né? Vai ter um afastamento e tal. Hoje não. Meus pais, por exemplo, eles cobram até dos netos, né? Um abraço, beijo, para estar mais próximo. Então, até essa demonstração de carinho que nós somos convidados a amar, convidados a ter amor ao próximo, nós vamos ter vergonha, que é aquele ditado não, aquela fala, uma gíria, né? O pagar mico no meio do povo. Né? Mas é uma demonstração que vai fazer com que a gente seja realmente afável e doce. Né? Que é totalmente diferente daquela pessoa bestinha, como muitos mostram que o espírita meu pai, minha mãe é espírita, eles são bestinha. É besta. A pessoa faz e acontece com eles, vão deixando e tal. Não, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Ser afável e ser doce não é ser permissivo. Não é verdade? Não é ser permissivo. Não é a gente ter a obediência e a resignação diante das coisas que acontecem na nossa vida, né? Que são a vontade de Deus, que é os instrumentos das leis divinas sendo usado na nossa vida. Nós somos abnegados, nós somos obedientes a essas leis. Não quer dizer que a gente seja besta ou deixe qualquer coisa acontecer. Não é verdade? Sentimos dor, sofremos, porém, sabemos que aquela dor e aquele sofrimento tem uma causa útil, tem um fim útil de se acontecer. E se acontece, é por conta de uma situação que precisa passar. Não é verdade? Pelo menos assim o espírita deve se comportar. Né? Pelo menos assim reza a doutrina espírita para que ele se comporte. Mas, entendendo isso,
nós vamos ver que o espírita, como Lázaro traz aqui nessa mensagem, muito mais o espírita, né, ele precisa educar principalmente a sua língua. Porque se a gente já está no caminho de trabalhar o perdão, e o perdão também é uma forma de caridade, nós vamos precisar ter indulgência para as imperfeições alheias. Né? E a indulgência, ela é o início para o perdão. A gente começa a trabalhar a indulgência, que é o erro do outro, para uma outra situação. Por exemplo, um irmão que está cometendo adultério, aí a gente tome-lhe falar dele, tome-lhe malhar ele. Não, não é. Né? Ele foi pego em uma situação equivocada, ele está cometendo um equívoco, um erro. Tenhamos compaixão e compreensão pelo momento ao qual ele está passando. Seja um adultério de qualquer natureza, né? Que o adultério não é só a traição entre o casal, né? Mas tenhamos compaixão pelo aquele irmão. E a compreensão de que ele está passando por um momento difícil na sua vida. Que muitas das vezes aquele indivíduo ainda não conseguiu superar aquela dificuldade. Né? E sabendo às vezes disso, na frente dele, nós temos essa língua de ouro que Lázaro fala, mas por trás, dardo peçonhento. E aí vem essa questão da gente poder trabalhar essa língua, trabalhar a maledicência, para que a gente possa iniciar o processo do perdão. Para que quando, já trabalhando essa maledicência, já trabalhando o perdão à distância, quando vier alguma situação que precise do nosso perdão realmente, a gente possa dar. Né? E aí nós vamos subir de patamar, nós vamos levantar mais um passinho em direção a Jesus, em direção a Deus. E aí é aqui que ele fala sobre a questão da maledicência, dessa língua de ouro que a gente tem pela frente e dardo peçonhento por detrás, que faz com que o indivíduo, principalmente o espírita, né, que aqui nós estamos falando em uma sala espírita, venha ter a consciência de que ele precisa tratar essa maledicência, porque é um desvio de conduta, é um desvio da lei divina, e ele precisa se reenquadrar. Por que falar mal dos outros? Por que não exaltá-los? Aí a gente vai ver lá em Sede Perfeito, né? Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte do Sede Perfeito, quando ele fala sobre justamente a maledicência. Que o espírita, o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, ele não tem a maledicência. Ele, ao invés de manchar a imagem do outro, ele vai buscar pontos ao qual o outro tenha de positivo para levantar a sua moral. Porque sim, meus irmãos, todos nós temos pontos positivos. Por mais atrasado que a gente seja, se estamos encarnados aqui neste planeta, nós já tivemos inúmeras reencarnações e nós, por estarmos sob o comando da lei de progresso, já progredimos algo. Independente da gente querer ou não, já demos alguns passos em direção a Jesus, em direção a Deus. Então, temos sim potencialidades. Vamos fazer com que elas sejam demonstradas, vamos fazer com que elas saiam. E uma das formas é justamente isso, enxergar no outro as potencialidades que ele tem. Porque quando a gente desencarnar, a nossa consciência ela vai cobrar os nossos desvios na lei divina. A nossa consciência já vai fazer isso magnanimamente.
excelsiamente, ela vai fazer. Sem erro, sem falha, sem esquecer nada, nenhum ponto. Ela não vai esquecer. É o juiz implacável. E aí entra a bondade de Deus, atenuando essas faltas com toda a movimentação que nós tivemos em prol do bem, em prol do próximo. Porque não são poucas também. São muitas as movimentações que nós temos para o bem. Né? E trabalhar a afabilidade e a doçura faz com que a gente seja realmente reconhecido como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos, que são a mesma coisa, como Kardec falou. Né? Que são a mesma coisa, é o mesmo indivíduo, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão. Estão caminhando juntos. Tá? Porque nós seguimos o Cristo. E seguindo o Cristo, vamos ser afáveis e doces, como ele foi, sem a superficialidade das emoções. Jesus é muito verdadeiro, né? Nas suas colocações, nas suas pregações e em tudo que ele falava. Né? Em tudo que ele demonstrava. Precisamos ter pureza de coração para que a gente possa realmente ser afável e doce. Seguir neste caminho. Né? Não usar aquela superficialidade da ação. Realmente desejar ao outro aquilo que a gente quer para a gente. Né? E aí passa pelo bom dia, aí perpassa pela nossa ação. Como é que eu quero ser tratado? É dessa forma que eu vou balizar como eu vou tratar o outro. Nós sempre vamos querer o bem e o bom para a gente. Né? Quando nós vamos dar, temos também que fazer com que o outro receba igualmente aquilo que a gente quer receber. Esse é o amar ao próximo. Eu preciso estar lado a lado com aquela pessoa, de mão dada, abraçando ela, beijando ela. Ai, eu te amo, eu te amo. Não. Basta eu fazer a ela aquilo que eu quero que seja feito comigo, sempre pautado nas leis divinas, sempre se balizando com o que Jesus falou sobre o amor, sobre a benevolência, sobre a indulgência, sobre a caridade. Quando nós pautamos as nossas ações sobre o que Jesus nos ensinou, nós vamos ter diretrizes precisas de como agir. Nós vamos ter o passo a passo, verdadeiramente o passo a passo de como agir com o outro. De como levar até o outro aquilo que eu quero receber. E aí está a máxima que está na lei, que Jesus trouxe e resumiu ela em duas. Né? Ele pegou toda a lei, todo o profeta e resumiu. Amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está contido todas as leis e todos os profetas. Né? Na lei de amor. Tá? Então, quando ele traz isso, nós vamos entender que ser afável e doce é mais do que uma convenção social. É uma lei. E quando a gente infringe essa lei, nós somos responsabilizados. Nós vamos ser penalizados, mas a pena que Deus nos aplica nada mais é do que uma movimentação educativa. É uma ação educativa. Porque Deus não pune, Deus educa, como o Pai, ele educa. E a educação é justamente entender que aquela lei precisa ser seguida. A questão do sofrimento é nossa. Porque nós vamos precisar fazer com que abrimos mão das nossas paixões para poder reenquadrar a lei. Aí a gente sofre. Porque esse abrir mão
É deixar, muitas das vezes, de atender um prazer que me satisfaz. É deixar de atender um prazer que me enaltece, que me agrada, que me faz sentir bem. Mas é um prazer palpável, né? Não é um prazer, como Jesus falou, que a felicidade ainda não é deste mundo. Né? Coloca os seus tesouros aonde os ladrões e as traças não podem alcançar. Do que ele estava falando? Os tesouros morais. Então, a moralidade, a construção da moralidade faz com que a gente precise educar as nossas paixões e as nossas emoções para que a gente adquira essa moralidade. Para que a gente possa ser afável e doce. E aí, Lázaro traz mais uma passagem aqui, mais uma mensagem dentro disso, que aí ele vai conduzir, trazendo mais uma categoria, né, dessas pessoas, que aqui ele falou daqueles que estão com verniz, que estão na superficialidade das ações de contato com o outro, que estão nas superficialidades das convenções sociais, atentam somente ao que está ali próximo a ele, para que ele possa ter um bom convívio com os seus próximos, né? Seja com os seus familiares, seja dentro do trabalho, seja na rua, com a vizinhança, aonde ele vai trabalhar única e exclusivamente a sua imagem, não o seu interior. Aí ele traz essa primeira categoria, que tem a língua de ouro, mas que por trás é dardo peçonhento. Então, uma pessoa trabalha única e exclusivamente a sua imagem. Né? Como é que Jacira vê Lázaro? Como é que Nélbia vê Lázaro? Como é que Alberto vê Lázaro? Né? Lázaro é essa pessoa maravilhosa e tal. Mas na intimidade, sem as máscaras, sem as personas, como é Lázaro? Ou como um palestrante falou, né? Sem o paletó espírita. Tem um paletó espírita, a gente veste o paletó espírita. Nossa, ali é uma pessoa extremamente respeitável. Né? Então, sem esse paletó espírita, como nós somos? Não é verdade? Então, a intimidade do ser, É o Red vivo, mas é o Red interior. E aí, piedade, tem de piedade de nós. Você queria falar algo? Eu estou dizendo que o Lázaro não é o Red vivo, mas é o Red Bull. Não é o Red Vivo, não. Esse xará meu aqui é nota 10, esse xará. Então ele vai trazer justamente isso para que a gente entenda a nossa intimidade. Mostrar realmente como nós somos. O que está por detrás deste corpo físico. Né? Porque o espírito é convidado a entender que ele não é matéria. Ele faz uso dela. Né? E nem é perispírito. Ele é algo que está além disso. Além da quinta essência, que é o perispírito. Então, entender isso e tomar posse dessa consciência é justamente um dos maiores desafios nossos. Tá? E isso requer inúmeras encarnações. Não pense que vai ser nessa que a gente vai adentrar a consciência cósmica, porque não vai ser. E, infelizmente, tem irmãos nossos se frustrando com isso, por entender que tudo requer tempo. Basta apreciar a natureza. Uma plantinha dessa aqui mesmo, ela toma proporções gigantescas. Isso aqui é pau-brasil. Ela está aqui pequenininha, está com 30 centímetros, 40 centímetros. Ela toma proporções gigantescas, mas requer tempo. Como é que nós vamos atingir essas alturas, toda essa grandiosidade moral toda em uma encarnação só? Não dá, não tem como. E aí ele traz: a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que,
tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se quisessem compensar o constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmo. Então, aqui ele vai estar no verniz, ele se impõe a esse constrangimento para que a sua imagem lá fora seja bacana, seja aquele, não, ali é um homem reto, né? É um homem, uma pessoa muito afável, né? E doce. E aí vem, não se atrevendo a usar de autoridade para com estranhos, essa a autoridade errada, né? Que os chamariam à ordem, chamariam à atenção, querem pelo menos fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir dentro de casa, com a esposa, com os filhos, né? Envaidece-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem se darem conta de que poderia acrescentar, e sou detestado. Lázaro vem trazer aqui agora categoria de determinados homens, e podemos colocar também aqui algumas mulheres, tá? Pessoas essas que são extremamente, vou usar até o termo dele aqui, déspotas. Déspotas mesmo. São pessoas que vão fazer de tudo e mais um pouco para serem desagradáveis. Serem pessoas assim que vão ter justamente o verniz que ele trouxe no início, né? Aquela pessoa superficial, que vai atentar única e exclusivamente para as questões sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite. E ali encerra. Não vai ter um muito obrigado, o seu trabalho foi muito bom, não. Nada disso. Vão fazer de tudo para espezinhar realmente. Para mostrar ao outro que ele é menor do que ele. Para mostrar ao outro que ele está em um patamar inferior ao dele. Sendo que todos nós somos iguais, né, perante aos olhos do Pai. Independente da posição social, independente de riqueza, todos nós somos iguais. Cor da pele, religião, independente. Ninguém é superior a ninguém. E alguns espíritas, porque eu adoro falar para os espíritas, que tem alguns que acham que a doutrina espírita é superior às outras doutrinas ou é mais importante do que as outras religiões. Não, não e não. Não é. A doutrina espírita é mais uma religião. É uma ciência que no futuro será tratada com naturalidade pelas outras religiões. Não é que o espiritismo vá acabar com as outras religiões. Não, isso não vai acontecer. As outras religiões vão existir, vão continuar existindo, mas vão tratar do plano espiritual, porque elas precisam falar, vão precisar falar do plano espiritual, e elas vão recorrer a uma ciência que já existe, que é a ciência espiritismo, e vão falar de naturalidade. Então, nós não somos superiores a ninguém, muito pelo contrário. Lembra o que Jesus disse? Será muito cobrado a quem muito foi dado. Então, vamos botar a nossa barbinha de molho e ter a real atenção para tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, para que a gente possa realmente executar os ensinamentos do Cristo. Para que a gente possa realmente ser afável e doce. Para que a gente possa realmente ser detentores da Terra. Não é verdade? Porque o nosso planeta ele está passando por um processo de evolução, um processo de renovação, que vai fazer com que ele suba na escala evolutiva dos mundos. Fazendo isso, só vai ficar aqui os mansos e os pacíficos, aqueles que são afáveis e doces, aqueles que sabem
chamar a atenção com amor. Aqueles que sabem fazer com que o outro seja colocado realmente no seu lugar, sem rebaixar ele, sem colocar ele em uma situação que ele se sinta envergonhado. Não, isso é falta de amor. E o espírita não dá mais para não ter amor. Ele precisa realmente ter amor no coração. Ele precisa realmente trabalhar esta afabilidade e essa doçura. Aonde Lázaro vem nos chamar a atenção, justamente que não se faz necessário que os nossos lábios emanem leite e mel. A nossa boca não pode simplesmente sair coisas maravilhosas, né? Sendo que o nosso coração está cheio de impurezas, de iniquidades, como Jesus falou, sepulcros caiados, lindos e maravilhosos por fora, mas cheios de podridão e fétidos por dentro. Assim ele chamou os sacerdotes, assim ele chamou os saduceus, assim ele chamou os escribas, os doutores da lei, porque sabiam e conheciam a lei, conheciam tudo que estava escrito nela, mas não praticavam. Assim serão os espíritas, que conhecem a doutrina, que participam de uma sala de estudo como essa, que assistem palestras, assistem doutrinária e participam de grupos de estudo, frequentam reuniões mediúnicas, recebem orientações dos espíritos, está em contato com uma doutrina ao qual faz com que o indivíduo desperte a sua consciência, busque entender o porquê dos processos que ele passa em sua encarnação, e mesmo assim, ele não aplica esses ensinamentos a si próprio. Nada mais é do que um sepulcro caiado, sim. Belíssimo por fora, mas podre e fétido por dentro. Onde vai ter simplesmente o conhecimento da doutrina, será um grande filósofo espírita, mas não vai exemplificar. Não vai mostrar isso na prática. Assim como Lázaro vem trazer, né? Aquele cuja afabilidade e a doçura são fingidas, né? Ele mesmo se desmente. Ele mesmo vai chegar um determinado momento, quando ele for contrariado, lembra que a gente estava falando no início? Quando ele for contrariado, ele mesmo vai se desmentir. Ele mesmo vai abrir um rompante, aí vão olhar para ele e vão dizer assim, nossa, mas você, que era tão doce, tão afável, tão manso no seu falar, e fala baixinho, e chama de meu irmão, com muito amor, com muito carinho. Mas no momento desse, vem uma patada. Né? Eu já me peguei em algumas vezes assim, aí parei, entrei em oração, pedi forças a Deus para que eu pudesse me redimir e me conduzir. Isso acontece, né? Mas quando nós buscamos verdadeiramente acalmar os nossos impulsos anímicos, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. O que falta verdadeiramente para que isso seja algo corriqueiro na nossa vida, algo constante na nossa vida, é a força que move o universo, a vontade. A força maior de todo o universo, a vontade. O quanto eu quero realmente ser manso e pacífico. O quanto verdadeiramente eu quero ser doce e afável às outras pessoas. O quanto eu quero que o outro se sinta bem quando eu estiver próximo. O quanto eu amo o meu próximo. O quanto eu me amo. Isso depende da vontade, que é essa energia que move o mundo. A vontade de a gente
sair por uma hora que seja do nosso mundo e estar aqui presente. Essa é a vontade que movimentou essas pessoas que estão aqui assistindo esta doutrinária. E a gente precisa entender que esta mesma vontade faz com que a gente eduque os nossos sentimentos, eduque as nossas emoções, eduque a nossa conduta diante da vida, diante do nosso próximo. Como eu vou tratar as outras pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas de mim, dentro da minha família. Eu escuto as suas problemáticas, porque sim, eu tenho muitas problemáticas. Garanto que todos que estão nessa sala também têm, os nossos parentes, igualmente. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade tremenda, muito grande, olhemos para o lado. Veremos pessoas em dificuldade maior ainda. E muitas das vezes, dentro do nosso próprio lar, aí é que dói mais ainda. Como é que nós estamos tratando as pessoas ao nosso redor? Como elas estão se sentindo na nossa presença? Nós trazemos uma condição agradável para elas estarem ao nosso lado? Ou elas simplesmente repudiam a nossa presença? Precisamos desse retorno, né, desse feedback dos nossos familiares. Precisamos sentar e entender as suas necessidades. Entender a necessidade do outro é papel de cada indivíduo. Porque sim, existe uma lei que é a lei de sociedade. E se é a lei de sociedade, nós precisamos desse convívio. Estar entrelaçados com os outros, uns com os outros, dados às mãos. Entender a necessidade do outro é realmente fazer com que ele sinta-se amado. O amar ao próximo é justamente isso. Eu não quero as minhas problemáticas solucionadas, as dificuldades que eu tenho, que eu estou passando, seja sanada, seja equalizada, né? Elas não vão parar de vir, vão continuar vindo, e cada vez em maior número, né? Mas eu preciso sanar as dificuldades para que eu possa pegar novas dificuldades, para que eu possa, assim, aprender. Então, dessa forma, ajudando os outros, nós vamos ser ajudados também. Pela espiritualidade e por outras pessoas que a espiritualidade vai se usar para poder ajudar a gente. Não tenha nem dúvida disso. Não tenha nem dúvida disso. Seremos usados e teremos a espiritualidade usando outras pessoas para nos atender, né? Atender às nossas necessidades. Porque é dessa forma que Deus trabalha. Usando os que estão próximos. A gente não pode esperar que Deus desça e pronto, Lázaro, eu estou aqui para te ajudar. Né? Não. Ele coloca um José Piedade na minha vida, ele coloca uma Nelga na minha vida, um Alberto, né, na minha vida, para que essas pessoas possam me ajudar e eu também possa ajudar elas. E assim a gente vai montando uma rede imensa, um ajudando o outro. E essa rede se chama sociedade. Um se ajudando, um dando a mão no outro, um ajudando o outro a caminhar com as suas dificuldades, com as suas problemáticas, compreender o estado evolutivo do outro, o estágio evolutivo do outro, se faz extremamente necessário para que a gente possa usar de afabilidade e doçura com as suas faltas, com os seus erros. Porque nós encarnamos em um planeta onde tem diversas pessoas em diversos níveis evolutivos. Não vamos poder cobrar do outro aquilo que muitas das vezes nós não temos ainda. Não podemos cobrar do outro uma evolução acima de tudo, já que a gente não tem uma compreensão que muitas das vezes a nossa é superficial daquele tema.
uma compreensão do amor, do perdão e da benevolência, que muitas das vezes o nosso é superficial. Nós não podemos cobrar do outro que ele se aprofunde nisso. Porque existem indivíduos que não têm nem pretensão de se melhorar, não têm nem pretensão de evoluir. Né? Então busquemos nós sermos assim. Busquemos nós educar as nossas emoções, educar os nossos sentimentos, fazer com que todas aquelas movimentações que nós temos que são ligadas à matéria, vá se diminuindo, vá se educando, para que a gente possa movimentar agora o espírito. As questões edificantes. Edificação, a gente vai entender da moralidade. O que me edifica moralmente? Pronto, eu vou dar maior atenção a isso. Eu vou abrir mão de tudo que é material? Não, eu vou me educar com o que é material, para que eu possa conduzir de forma mais adequada, né, o que eu realmente vim fazer aqui, que é a encarnação. O propósito dela é evoluir. E a evolução perpassa justamente por esse contato com o outro. Ser afável e doce, nessa instrução dos espíritos aqui, ele está chamando a gente para essa convergência social, ao contato realmente social. Não tem como ser afável e doce sozinho, não tem como ser manso e pacífico sozinho. Eu preciso do contato com o outro para que eu apresente a minha mansuetude e a minha pacificidade. Eu não vou conseguir ser pacífico sozinho. Ah, é muito bom. Ah, eu sou pacífico. Eu moro só. Eu vivo só. Estou numa ilha isolado. Ninguém vem aqui. Eu sou pacífico. Claro. Se não tem ninguém próximo a você, se não tem embate, se não tem ninguém para te contrariar, se não tem um pensamento contrário ao seu, se não tem ninguém que venha dizer, ó, não é dessa forma não concordo com o que você está fazendo aí não. Não tem. Então, o que ele nos convida aqui, neste capítulo 9, é justamente isso. É o convívio social. Nós não podemos nos ausentar desse convívio social. Porque muitos, mas muitos mesmo, fogem para os templos para fugir de sua casa, para fugir do contato com o marido, com a esposa, com os filhos. E vão para dentro dos templos, das casas espíritas, das igrejas, e passam lá praticamente o dia todo. O que nós aprendemos em uma reunião como essa, se faz necessário a aplicabilidade no dia a dia. Então, meus irmãos, vamos ser cada vez mais mansos e pacíficos, para que a gente possa utilizar com o outro a mansuetude e a brandura, para que a gente possa realmente vivenciar um contato social saudável, tanto para nós, para como com o outro. E atender a lei de amor. Atender o que Jesus trouxe como máximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a medida que ele nos deu. Precisamos aplicar. Muita paz. Pronto, estamos abertos às perguntas ou às considerações, pedindo que cada um gaste no máximo 1 minuto e meio, para que todos possam ter a oportunidade de falar, certo? Certo. Para começar, Lázaro, seria interessante, já pensou você ter um embate com você mesmo? Você chegar ao ponto de nem você se suportar? Eu acho que seria terrível. Imagine, né? Uma pessoa de tão desagradável que ela mesmo não se suportar. Não se suporta. Eu acho que Fidelis quer falar, né? Ô Lázaro, eu tenho uma pergunta aqui, eu fiz uma pesquisa. Eu tenho a resposta, mas como você deu a live, né?
É porque, assim, nos estudos, às vezes a gente faz a pergunta e, às vezes, muita gente acha que a gente está contestando, assim, um palestrante, né? Ah, não, de forma alguma. Às Entendeu? vezes a dúvida que você tem é de outras pessoas e elas têm vergonha de perguntar. Eu tenho uma pergunta aqui. Ele pergunta assim: devemos adotar um tratamento afável, ainda, ainda que isso contrarie o nosso íntimo? Ó, aí é um trabalho, tá? Você ser afável e doce é algo que você precisa construir. Se o nosso íntimo está sendo contrariado, ele precisa ser trabalhado. Né? Nós vamos precisar ser afáveis e doces, porque já pensou se eu não for afável nem doce, porque o meu íntimo está sendo contrariado? Né? Eu vou ser grosseiro com todo mundo, vai ser patada para tudo quanto é canto, com todo mundo. Né? Então, eu Correto. preciso ser doce e afável, mesmo me contrariando, porque vai ser dessa forma que eu vou me educar. É dessa forma que eu vou me educar. Entendamos da seguinte forma. Eu adoro comida pesada. Feijoada, mocotó, e tal, tudo isso aí eu adoro. Mas, né, não, piedade, é maravilhoso, é delicioso isso aí. Mas o que é que eu faço? Eu vou poder comer isso aí sempre? Né? Não, eu tenho que me educar. Mesmo contrariando a minha vontade, eu vou ter que me educar, porque é o correto a ser feito. Né? É da mesma forma a afabilidade e a doçura. Vai contrariar o meu íntimo, porque meu íntimo não é pacífico, o meu íntimo não é amoroso, o meu íntimo não é doce nem afável. Né? Meu íntimo não é manso nem pacífico. Então vai contrariar sim, mas precisa ser feito, porque eu estou assistindo a lei. E dessa forma eu vou me educando. Vai chegar num determinado momento que eu vou estar de tal forma que aquilo vai sair naturalmente. Correto, respondido. É assim mesmo que está a resposta, assim mesmo. Ah, que bom. Tranquilo. Valeu. Beleza. Boa noite, Lázaro. Boa noite, disse. Eu, particularmente, eu gostei muito do que você falou, que é o nosso dia a dia, né? Os bons dias que a gente dá, muitas vezes as pessoas não respondem, muitas vezes nós continuamos a dar, aí a gente para, né? Eu não sei como que é isso. Eu, particularmente, eu não sei passar por uma pessoa sem cumprimentar. Não sei. Mesmo que eu não conheça. Mas eu achei uma coisa muito interessante, tudo que você falou, eu achei muito interessante, e realmente não é uma pergunta, é só assim saber acrescentar. Você Certo, falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, e isso é muito importante nos estudos. Muitas vezes as pessoas vive na igreja, com a Bíblia, ou com o Evangelho, às vezes para fugir realmente da casa, né, das pessoas da casa, é porque é uma mais fuga. fácil ser É uma bom fuga. lá fora do que ser bom dentro de casa. Porque a gente, sempre eu falo isso, né? Sempre que eu posso falar com as pessoas, eu falo, primeiro vamos limpar a nossa casa para depois eu limpar a casa do vizinho. Mas essa conversa que você falou, eu nunca tinha pensado. Porque tem pessoas que passam realmente muito tempo na igreja, no centro, faz isso, faz aquilo. Talvez ela esteja fugindo de alguma coisa ali dentro de casa que incomoda ela. Eu achei isso muito interessante e vou levar para o dia a dia. Porque teve uma situação numa casa espírita, por exemplo, que ela entrega cesta básica, né? Entrega sopa e cesta básica nas ruas. Muitas E entregam, aí, né? muitas entregam. Essa tem um ponto especial porque um dos seus trabalhadores estava desempregado e estava precisando de comida na sua casa. E aí a gente para analisar, quer dizer, eu vou atender as pessoas da rua, mas eu não sei como é que meu irmão, que está aqui do meu lado, me ajudando a carregar a comida, está. Para analisar. Aí viu ele pegando aquela coisa toda assim, aí ele falando, poxa, rapaz, eu estou sem nada lá em casa. Isso foi um amigo contando, né?
Aí ele falou, como assim, rapaz, você está sem nada em casa? Rapaz, estou desempregado, estou sem trabalhar, sem dinheiro e tal. Pronto, meu irmão aqui pegou 2 cestas básicas, colocou na mão dele. Vá para casa agora levar essa cesta. Quando você voltar, a gente sai para entregar as outras. Mas leve para sua casa agora. Então, como é que eu vou fazer o trabalho do bem lá fora sem saber como é que estão os meus próximos dentro de casa? Né? Como é que ele iria entregar comida na rua sem ter comida dentro da casa dele? Para analisar. É um contrassenso. Então, nós não podemos fugir do embate dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, entenda também dentro da casa espírita. Precisamos fazer o bem primeiro para os nossos da casa espírita, porque a casa espírita não é a estrutura, né, de concreto, de bloco, né? Não é essa construção. A casa espírita são os seus trabalhadores, e aonde tiver, será a casa espírita. E o que a gente aprende dentro da casa espírita é para ser aplicado fora Lá dela. fora. Lá fora. Aqui dentro é muito bom, ser maravilhoso, todo mundo se ama, é o mundo Muito perfeito fácil. dentro da casa espírita. Mas lá fora é que, como fala a gíria, né, o bicho pega. Verdade, Lázaro. Verdade mesmo. Próximo. Alguém mais quer fazer uma pergunta ou uma consideração sobre o assunto, gente? Obrigatoriamente, não precisa ser uma pergunta, não. De repente você tem uma colocação para fazer. Falando mais um pouco do que disse e trouxe também, da questão do bom dia, muitas das vezes a gente dá um bom dia, a pessoa não responde, a gente se chateia, não. Às vezes a gente não sabe como é que está o íntimo daquela pessoa. O que é que ela está passando, o que é que ela está enfrentando, né? Desejemos de nosso coração mesmo que ela tenha um bom dia. E essa energia boa vai chegar até ela. Vai cobrir ela com essa energia de amor. Um bom dia, que você realmente tenha um bom dia e que saia do nosso coração esse desejo fraterno. Né? Por mais que a pessoa não responda esse bom dia nosso, mas ela vai receber essa energia. Isso é que é o mais importante. Isso mesmo. E também, Lázaro, a gente tem que se colocar no lugar dos outros. Quantas vezes a gente está num determinado lugar, uma pessoa entra, dá bom dia, e por isso ou por aquilo a gente não escutou. Exato. De repente a pessoa não escutou, estava com outra coisa na mente. Neste instante mesmo eu falei, dei boa noite. Para mim, eu tinha dado boa noite a todos. A menina disse, deu boa noite só, Alberto. Porque eu estava com minha sobrinha no telefone dizendo, eu não posso falar agora, que vai começar meu evangelho, que ela me ligou bem na hora que eu estava entrando na sala. Aí eu estava falando com ela e falando com o pessoal. Então, às vezes, é o fato da gente não perceber Sim. que a pessoa falou. De repente, quantas vezes, por exemplo, comigo, já aconteceu eu entrar no lugar, depois que eu entro, eu falo, eu não dei bom dia, não, gente, bom dia, desculpa aí a lerdeza. É porque você está com outra coisa na mente, outro momento, você já entrou ali pensando em outra coisa. Porque a mente da gente é uma máquina que não para, né? Então, de repente, o Fernando entra, boa noite, Jacira, mas Jacira está aqui pensando, poxa, Lázaro falou isso. Eu estou concentrada, lembrando do que Lázaro respondeu, o Fernando entra aqui no grupo, boa noite, Jacira, eu não respondia porque eu sou mal educada, ou sou grossa, ou... Não, é porque eu não ouvi, porque eu estava com outra coisa. Aí, quando aquela coisa, quando a ficha cai, eu volto e digo, Fernando, tá, boa noite, viu? E a ficha não caiu, na verdade, né? Então a gente também não deve julgar, você tem razão. O importante é o que sai da nossa boca, do nosso coração. Quando o bom dia... Olha, eu vou contar rapidinho um fato de quando eu era criança. Eu fui criada dando benção, né? Com o pessoal da nossa época, benção pai, benção mãe, benção aos vizinhos mais velhos. Também. E eu tinha uma vizinha que eu amava como uma mãe. Aí todo dia eu ia na casa dela, benção, dona Elza, todos os dias quando eu saía de casa eu tinha que passar na casa dela para dar benção. Aí uma amiga minha virou e falou assim, Ave Maria, que boca de benção, tu passa da benção, sai da benção tua mãe, passa da benção um, benção outro. Aí minha vizinha olhou para a cara dela e falou assim, que coisa feia, né, Branca? Pois Deus te abençoe, Cira, que Jesus te abençoe hoje e sempre. Aí ela disse, Deus te abençoe, Branca, que Jesus te abençoe hoje e sempre. Se você soubesse como é bom você ouvir um Deus te abençoe, tu passava aqui também para eu te dar benção todo dia. Nunca mais ela me criticou. E é verdade, aquilo me fazia bem. Me fazia bem. Faz um bem verdade. Aqui muito tem um menino, que Miguel, que não é meu sobrinho de sangue,
A mãe dele, essa semana, ele adoeceu, não pôde vir me ver, foi pro hospital, saiu do hospital e ficou assim, dizendo à mãe, tia Jacira vem na estante, tia Jacira chega na estante, se arrumou todo para me esperar. Quando eu cheguei na casa dele, foi na sexta, no dia que eu cheguei aqui atrasado, desbaforido para a reunião, pessoal. Eu fui na casa dele visitar ele, porque a mãe dele disse assim, se você não viesse aqui, eu não sei o que ia acontecer. Aí a mãe dele perguntou, vem cá, por que você ama tanto tia Jacira? Ai, porque ela me dá um abraço quando ela me encontra. Tão bom, minha mãe. Tão bom, que me faz um bem, que eu fico em paz. É tão bom o abraço, minha tia Jacira, que a senhora nem sabe. Isso E aí, marca, eu sabia disso, criança com 9 anos, tá vendo? marca. Porque eu beijo e abraço ele como um sobrinho, que o meu abraço aceitou. Ele disse, é tão bom que eu fico em paz. E só tem 9 anos de idade. Então, o importante é que sai do coração da gente. Quem é o próximo? Fernando, quer falar alguma coisa? Ivânia? Não, só vou terminar uma coisinha aqui, assim, Lázaro. Eu achei interessante, porque o que você falou foi o que eu pensei hoje, sabe? O que a gente pensa e o que a gente diz. Tem muita diferença, né? Por exemplo, a gente no WhatsApp, quando fala alguma coisa, a gente ri com meme, vamos falar assim. E a gente também pode falar, eu te amo, e não sentir. A gente pode falar um bom dia e não desejar um bom dia para a pessoa. Isso depende o quê? De sentimento, da emoção do coração. E hoje mesmo eu estava pensando isso. Do que a gente fala e o que a gente pensa. Mas tem uma coisa também. Uma coisa que realmente nos pertence é o tempo. A gente responde para quem a gente quer, a gente dá bom dia e a gente fala amo para quem a gente quer. Às vezes o coração não diz aquilo, mas a boca diz. Mas eu achei interessante, o que você falou foi o que eu pensei durante o dia. E isso acontece realmente, né? Da gente não usar do que nós temos no coração. E aí a gente precisa ter convicção que nós estamos desejando um bom dia para aquela pessoa, para que ela realmente tenha um bom dia. Não um bom dia simplesmente como a gente está se apresentando, né? Ah, bom dia, bom dia, bom dia. Vazio. Né? Precisa realmente sair um bom dia. Já que a gente quer ter um bom dia, porque ninguém quer ter um mau dia, né? Essa é a verdade, a gente vai desejar ao outro um bom dia também. Sim. Lázaro, interessante que eu estava aqui refletindo sobre a doçura e a afabilidade, né? Interessante que quando a gente exerce uma profissão e que a gente precisa vender o nosso produto, às vezes a gente tem que ser agradável à pessoa, né? Na realidade, isso é um treinamento para a gente desenvolver uma potencialidade, né? Para que eu me dê bem na minha profissão. Imaginemos que quando a gente desencarnar, lá, quem trabalhou aqui no comércio, lá não vai ter comércio. Você não vai poder vender nada lá. Mas o que foi que eu fiz para desenvolver, né, essa potencialidade para que eu utilize ele para o exercício que no plano espiritual vai exigir de mim para exercer as funções que eu não sei nem quais são, entendeu? Porque na área assim de trabalho, quando eu desencarnar, creio eu que vamos trabalhar em alguma área. Sim, Na claro. área de comércio. Isso eu estou Lá é certeza que lá não tem comércio como aqui na Terra. Mas o que foi que Mas eu você fiz? vê que aquela pessoa que domina vendas, ela consegue ser afável, consegue ser doce. Né? Eu pensando aqui agora, eu digo, então, gente, a afabilidade, a doçura é o instrumento, é o sentimento que nós vamos utilizar no plano espiritual para exercer alguma coisa de bom. Se a gente não tiver, e aí? Como eu vou me qualificar para exercer no plano espiritual alguma coisa positiva? Não é interessante? Porque até no plano espiritual nós vamos utilizar, vamos ser conduzidos também pela lei de sociedade. Né? Até lá. Então, essa questão da afabilidade e da doçura precisa ser exercitada para que no plano espiritual também a gente use da afabilidade e da doçura. Tá? Porque contrário a isso, vai estar lá a rispidez, né, a grosseria, e não vai estar condizente com as esferas superiores. Né?
já que eu mesmo já digo para mim que eu não vou no umbral mais, tá? Daqui desencarnando é para o plano superior, para o umbral, tomar chuveirada lá, eu não vou de forma alguma. Então, ser afável, ser doce, é mais do que uma meta diária, né? É compromisso de honra mesmo. Precisa ser cumprido isso aí. Fernando. Desliga teu microfone, por favor. Boa noite para todos. O Lázaro, Boa noite, Fernando. boa noite. Muita paz para todos. E, Lázaro, a sua fala com relação à assistência aos companheiros da casa, em particular, foi muito convincente, porque lembro que nós tivemos um seminário antes da pandemia, onde Haroldo Dutra, o Rossandro Killinger e o Trigueirinho falam sobre essa medida, o atendimento fraterno para os trabalhadores. Né? Você precisa ver a condição que ele está sempre contracenando com eles, porque todos nós passamos por dificuldades. Tivemos agora sábado um encontro de trabalhadores, capacitação, e também o tema foi abordado. Então a gente está atento realmente. E essa é a condição do homem de bem, dos que são mansos e pacíficos, daqueles que obedecem e são resignados. Né? Quando você falou nesse tema afabilidade e doçura, vou trazer rapidamente uma fala de Emmanuel com o mesmo título, onde ele diz: no exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. E termina dizendo assim: cultivemos a brandura sem afetação. Olha que importância. Brandura sem afetação. E a sinceridade sem espinhos. Isso. É uma profundeza isso aí imensurável. Né? Analisar essas duas vertentes. Porque as pessoas às vezes podem ser doce, tá ali naquela doçura e tá abraçando e tá beijando. Não tem necessidade disso, né? Essa afetação que ele fala é justamente isso, é você montar um personagem, vamos dizer assim. Você monta um personagem para ser afável e doce. Não tem necessidade nenhuma disso. Da mesma forma, quando você vai sinalizar uma dificuldade que o irmão está passando, mas você precisa conversar com ele, né? Retiremos os espinhos, né? Vamos retirar esses espinhos quando for ser sincero realmente. Basta trazer a mensagem, única e exclusivamente, sem as ponderações amargas. Exato. E terminando a fala de Emmanuel, para as nossas reflexões íntimas, ele diz: somente o amor sabe ser doce e afável. Somente o amor. Para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para elevar o nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Então, é somente por esses caminhos que nós conseguiremos alavancar o nosso futuro para a luz divina. Sim. Obrigado. Hein? Isso. Nada. Agora deixa eu falar uma coisa. Se eu não me engano, só falando com o Fernando. Fernando, eu não sei se você está com esse livro aí, mas se eu não me engano é do livro do Clarim, né? De Chico. É Escrínio de Luz. Escrínio de Luz, né? Escrínio de Luz. Sim, do Clarim. Do Clarim, né? Fechado, do Clarim. Obrigado. Lembrando, gente, de uma coisa. Outro dia desse eu falando com uma pessoa e a gente nem estava falando do espiritismo, não. A gente estava falando da igreja dela, que distribui cesta e tal e tal. E aí, porque fulana da igreja está passando muita necessidade.
e ninguém apoia. Aí ela falou assim, mas acontece que ela nunca expôs pra gente, a gente veio saber pelos outros. Porque também tem isso, como você falou, Lázaro, ele estava ali ao lado de vocês. Por exemplo, ele poderia ter dito, olha, gente, separa uma cesta para mim que eu estou precisando, lá em casa tá sem nada, isso, não. Né? As pessoas também têm que parar de ser orgulhosa. Sim. Porque eu vejo isso como orgulho. Né? Eu estava falando com a minha filha lá na feira. E Tem a igreja uma dela questão também que eu acho que foi até o Fernando que trouxe sobre o atendimento fraterno. Muitas das vezes a pessoa tem realmente a vergonha de falar, né? Tem que perder essa vergonha, mas tem a vergonha de falar. No atendimento fraterno, ela vai poder falar para um. Sentar, conversar ali com um. E esse um vai poder direcionar justamente para o órgão da casa, ou a pessoa da casa que resolve essas questões de ação social. Né? E aí a gente vai agir com ação social dentro da nossa casa. Às vezes é criar oportunidade. O que eu estava falando realmente é isso, é criar oportunidade para que o outro possa colocar para fora aquilo que está passando com ele, que muitas das vezes a gente não dá. Né? Sim. Valentim, Marilene, João Arcanjo, Cidinha, Nelbia, que está quietinha, Rosa, Mário, alguém mais, Nirinha, Maristela, Jerusa, Piedade, quer falar alguma coisa? Ivânia, Agenor, amigo Agenor, você quer falar alguma coisa? A Piedade aí falando. Vamos chegar ao final. Já sei. Fale, Piedade. Só lembrar que muitas vezes o trabalhador que está ali, na casa espírita principalmente, tem sim o caso da falta de humildade, não tenha dúvida. Mas algumas vezes é bom lembrar disso, ele não fala por conta de regras e regimentos. Tem isso também. Por isso que eu estava falando, né, Piedade? É criar oportunidade para que isso possa acontecer. Né? Porque, às vezes, o indivíduo ele tem realmente a sua vergonha, né, e está ali trabalhando a diminuição dela, né, que vergonha, às vezes, está atrelada a uma questão de não ter humildade, de poder chegar e tal, né, de entender como é que o outro vai receber aquilo, que tem isso também, como é que o outro vai receber aquela solicitação dele, tá? Mas criar oportunidade para que o indivíduo possa chegar e dizer, olha, gente, ou pessoa aqui do atendimento fraterno, dirigente da casa espírita, eu estou nessa e nessa situação. Gostaria que, se possível, a casa me ajudasse. Né? Então é justamente isso. Não é só nessa parte, né? A gente sabe que muita casa espírita ainda peca muito, porque o pessoal acha que o trabalhador da casa espírita não precisa de acolhimento, não precisa de um atendimento, não precisa de um passo, parecendo que a pessoa que trabalha na casa espírita é um espírito elevadíssimo que não precisa de nada. Né? E eu nem falo de material, não, eu falo de espiritual, de apoio, né? De acolhimento, dessas coisas. Né? E não é bem assim, muito pelo contrário, tem que lembrar que quanto mais trabalha, mais apanha. Quanto mais trabalha, mais se descarrega. Quanto mais trabalha, mais precisa do outro para apoio energético. Né? Ô, gente, se ninguém mais tem alguma pergunta ou alguma consideração para fazer, eu vou pedir a Lázaro para fazer as considerações finais. E quebrando sua regra, Alberto, em vez de pedir a Lázaro para fazer a prece, que geralmente é o palestrante que faz, Lázaro, mas você já falou bastante, hoje eu vou poupar a sua voz e vou pedir, dessa vez, a Valentim para fazer a prece. Pronto. Que Deus abençoe a todos, tá? Agradecer mais uma vez pela belíssima oportunidade de estar aqui com vocês, sendo assessorado pela espiritualidade, fazendo essa palestra aqui, esse estudo maravilhoso, aprendendo ainda mais com vocês aqui. Que bom. Obrigado. Nós é que te agradecemos.
viu? Pela paciência, pelo carinho de sempre, que você tem sempre demonstrado conosco, com o nosso grupo, com o nosso trabalho, com a nossa casa também, viu? Te agradecemos de coração. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aliás, é gratidão, gratidão e gratidão, viu? E agora eu queria pedir ao nosso amigo Valentim para que ele fizesse a prece e depois da prece, quem quiser ficar no recreio. Valentim, é com você, amigo. Ok. Continuemos sintonizados em Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima. Em agradecimento por este momento em que todos nós, certamente, vamos estar saindo deste encontro com mais conhecimento dos ensinamentos do Cristo no que se refere à brandura do coração, à doçura, e assim processar em nós mesmos para sabermos edificar juntamente com cada um dos irmãos a quem Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, faz com que estejamos envolvidos nas mais diversas circunstâncias do nosso viver. É preciso, como já foi dito, conhecer a nós mesmos para sabermos, então, compreender e aceitar cada um dos nossos irmãos de caminhada. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos que participaram do estudo de hoje e daqueles irmãos que, infelizmente, por qualquer que tenha sido o motivo ou a razão, não puderam estar presentes, mas que essas bênçãos cheguem a cada um com todo o amor fraterno, em nome de Jesus. E assim seja. Muita paz. Que assim seja, muita paz, meu irmão.